Por que algumas pessoas transformam ideias simples em impérios colossais, enquanto outras, mesmo com as ideias mais brilhantes e inovadoras, nunca saem do lugar? O que diferencia o visionário que materializa fortunas do sonhador que apenas acumula frustrações? A resposta, eu lhe asseguro, não tem absolutamente nada a ver com a qualidade da semente que você possui. Não se trata da sua ideia, do seu produto ou do seu plano de negócios. O segredo, a variável que determina tudo, reside unicamente no preparo do solo. A verdade oculta que esteve diante de nossos olhos por milênios é que a parábola mais conhecida de Jesus Cristo não é apenas uma lição espiritual. Ela é, na verdade, um manual prático de Napoleon Hill, escrito 2000 anos antes que ele sequer caminhasse sobre a terra, contendo o código exato para preparar a sua mente para o sucesso inevitável. Imagine por um instante que você tem em suas mãos a semente de uma sequoia gigante, uma ideia com potencial para crescer e tocar os céus, gerando frutos que alimentariam gerações. Agora, imagine lançar essa semente sobre o asfalto frio e duro de uma estrada movimentada. O que acontece? Absolutamente nada. A semente, por mais potente que seja seu potencial genético, é esmagada pela indiferença do terreno impróprio. É exatamente isso que a maioria das pessoas faz com suas ambições mais preciosas. Elas buscam incessantemente pela semente perfeita, a ideia de $1 milhão, sem jamais considerar o estado do único terreno que realmente possuem, a sua própria mente. Hoje, nós vamos decodificar a sabedoria que une a fé de um mestre espiritual à ciência da realização de um mestre da riqueza, revelando como cultivar o seu solo mental. A grande revelação que mudará o curso da sua jornada empreendedora é esta: o sucesso não é uma caça, é uma colheita. Não é algo que você persegue, mas algo que você atrai ao se tornar o ambiente propício para o seu florescimento. Você foi ensinado a focar na ação, na estratégia, na ferramenta, mas a parábola do semeador, quando vista através das lentes de Napoleon Hill, nos ensina uma lei anterior e muito mais poderosa. Ela nos mostra que, antes de qualquer plano de marketing ou estratégia de vendas, existe um trabalho interno e silencioso a ser feito. Um trabalho de arar a terra, remover as pedras e arrancar os espinhos do seu campo mental. O que você está prestes a descobrir não é mais uma técnica, mas a ativação de um princípio universal. Um princípio que garante que, uma vez que o solo esteja pronto, a colheita se torna inevitável. Você conhece intimamente a sensação, não conhece? Aquela faísca elétrica que percorre sua espinha quando uma nova ideia surge. É uma clareza quase divina, um vislumbre de um futuro possível que parece tão real que você quase pode tocá-lo. O otimismo inicial é um combustível poderoso. Ele alimenta suas noites em claro, transforma o cansaço em apenas um detalhe e preenche cada célula do seu ser com um propósito inabalável. Você desenha os planos, visualiza o sucesso, sente o gosto da vitória antes mesmo de dar o primeiro passo. Você investe mais do que dinheiro. Você investe sua alma, sua esperança, sua crença de que, desta vez, será diferente. Você se torna o primeiro a acreditar, o guardião solitário de uma promessa que o mundo ainda não pode ver. E nesse momento, você se sente invencível, como se pudesse comandar o universo. Então, o trabalho começa, e você não tem medo dele. Pelo contrário, você o abraça como um ritual sagrado. Cada telefonema, cada e-mail, cada linha de código ou cada tijolo assentado é uma oração em movimento, uma prova da sua dedicação. Você sacrifica fins de semana, se afasta de amigos, abre mão do lazer, tudo em nome daquela semente que você plantou com tanto fervor. O mundo ao seu redor vê apenas o esforço, mas você vê a construção de um sonho. Você se torna um alquimista, tentando transformar suor e sacrifício em ouro. E por um tempo, parece que está funcionando. Pequenos sinais de crescimento aparecem, frágeis brotos que surgem da terra e que reforçam sua fé. Você rega a planta com ainda mais de si mesmo, convencido de que a colheita está cada vez mais próxima. Mas então, algo sutil começa a mudar. O sol, que antes aquecia e nutria, agora parece queimar com uma intensidade implacável. Os desafios, que no início eram vistos como obstáculos estimulantes, começam a se parecer com muralhas intransponíveis. É o cliente que desiste, o fornecedor que falha, a tecnologia que se torna obsoleta da noite para o dia. É o mercado que, de repente, vira as costas para a sua ideia genial. Aquele entusiasmo vibrante que o movia
começa a ser corroído por uma ansiedade silenciosa. Você se pega olhando para o seu projeto, não mais com os olhos de um criador apaixonado, mas com o olhar preocupado de um médico diante de um paciente que não reage. A pergunta começa a ecoar no fundo da sua mente. O que estou fazendo de errado? Você conhece aquele peso no peito quando percebe que o dinheiro está acabando mais rápido do que os resultados estão chegando? Aquele nó na garganta ao ter que explicar para as pessoas que você ama que as coisas ainda não decolaram como o planejado? O otimismo se transforma em justificativa, a paixão se transforma em teimosia. Você dobra a aposta, trabalha mais duro, dorme menos. Você se convence de que é apenas uma questão de mais esforço, mais um empurrão, mais um sacrifício. Mas o solo parece ter se tornado estéril. A semente, antes tão cheia de vida, agora parece seca, dormente. As raízes não encontram profundidade e a planta começa a murchar diante dos seus olhos, impotente, enquanto você joga toda a sua energia nela, em vão. E então vem o momento mais doloroso, a aceitação silenciosa do fracasso. Não é um evento explosivo, mas um definhar lento e agonizante. É o momento em que você olha para o que construiu e vê apenas os escombros de uma promessa quebrada. O tempo, a energia, o dinheiro, as relações sacrificadas, tudo parece ter se transformado em pó. A dor não é apenas financeira, é uma dor existencial. É a sensação de ter apostado tudo em uma única carta e tê-la visto ser levada pelo vento. É o sentimento de incompetência, a dúvida que se instala como um veneno, sussurrando que talvez você simplesmente não tenha o que é preciso para vencer neste jogo. É aquele pensamento silencioso que o assalta na quietude das 3 da manhã, aquele que diz, isso não é para mim. Você começa a olhar para os outros, para aqueles que parecem ter sucesso sem esforço, e se pergunta qual é o segredo que eles possuem e que você não tem. A desilusão se cristaliza em uma crença limitante. Ou você precisa ter sorte, ou precisa tropeçar na ideia de $1 milhão. Você conclui que o problema era a semente, a sua ideia. Talvez não fosse tão boa assim. Talvez você precise de uma semente melhor, de uma oportunidade mais clara. E assim você se prepara para recomeçar o ciclo, sem perceber que o problema nunca esteve na semente que você plantou. Quantas sementes valiosas você já viu morrerem em suas mãos? Quantos projetos promissores se tornaram apenas memórias de um potencial não realizado, guardados em uma gaveta empoeirada da sua mente? Essa jornada de altos e baixos, de esperança e desespero, deixa cicatrizes. Ela cria um campo mental de solo batido, endurecido pelas pegadas de tentativas fracassadas. Um solo onde a dúvida cresce mais rápido que a fé e onde o medo de uma nova perda se torna maior que a excitação de uma nova possibilidade. É precisamente essa dor, essa exaustão de ver seus esforços morrerem na praia que nós vamos curar hoje. Porque você não está quebrado e suas ideias não são fracas. O seu terreno é que foi negligenciado. Finalmente alguém entende. Alguém vê o ciclo de exaustão em que você tem vivido. A verdade é que sua experiência não é um sinal de incapacidade, mas sim um sintoma. O sintoma de estar tentando construir um arranha-céu sobre um pântano. Você tem se concentrado em desenhar a planta do edifício, em escolher os melhores materiais, em contratar os melhores trabalhadores enquanto a fundação cede sob seus pés. A frustração que você sente é o chamado desesperado da sua alma para que você pare de olhar para fora, para a próxima estratégia ou para a próxima ideia, e comece a olhar para dentro, para o único lugar onde a verdadeira e duradoura prosperidade pode, de fato, fincar raízes e crescer. A sociedade moderna, especialmente no mundo dos negócios, nos vendeu uma perigosa meia-verdade. Fomos programados para acreditar que o sucesso é uma equação matemática, uma simples soma de trabalho duro, mais a estratégia correta. Somos bombardeados com a ideia de que para vencer, precisamos do mais novo hack de crescimento, do funil de vendas mais otimizado, do plano de negócios mais detalhado e de uma ética de trabalho implacável. Esse conhecimento comum não é necessariamente falso, mas é drasticamente incompleto. Ele representa o grande inimigo do seu potencial, não por ser malicioso, mas por sua sedutora superficialidade. Ele o convence a passar a vida inteira polindo a semente e estudando os padrões da chuva, enquanto o seu terreno, o solo da sua mente, permanece pedregoso, infértil e completamente despreparado para receber qualquer tipo de vida. A cultura do apenas faça, do trabalhe enquanto eles dormem, é talvez o maior engano de todos. Ela nos ensina que a ação incessante
é o antídoto para todos os males. E assim agimos. Agimos a partir de um lugar de medo, de ansiedade, de dúvida. Lançamos nossas sementes com desespero, esperando que a força bruta do nosso esforço compense a pobreza do nosso solo mental. Mas a ação sem o preparo mental correto é o caminho mais rápido para a exaustão. É como tentar encher um balde furado, despejando cada vez mais água e energia, sem nunca parar para consertar o furo. O caminho do esforço é uma esteira rolante que lhe dá a ilusão de progresso, mas que no final sempre o deixa no mesmo lugar, só que mais cansado e desiludido do que antes. É aqui que nós traçamos uma linha na areia. De um lado está o caminho do esforço, focado inteiramente no que você faz. Do outro está o caminho do alinhamento, focado inteiramente em quem você é. As estratégias de negócio, o marketing, as vendas, tudo isso são ferramentas externas, como a chuva e o sol. São sem dúvida importantes, mas de que serve a chuva mais pura e o sol mais brilhante se o solo for de pedra ou estiver sufocado por ervas daninhas? A verdadeira revolução não está em aprender uma nova tática, mas em cultivar um novo estado de ser, em compreender que o mundo exterior é apenas um espelho do seu mundo interior. E para mudar o fruto, você não deve lutar com os galhos, mas sim nutrir as raízes e enriquecer o solo. E se eu lhe dissesse que o diagnóstico mais preciso para cada fracasso empreendedor e, ao mesmo tempo, o manual mais claro para a construção de qualquer fortuna foi codificado há 2 milênios em uma história simples, contada por um carpinteiro nas colinas da Galileia? Este não é um convite à religião, mas um chamado ao reconhecimento de uma lei universal da consciência. Nós vamos agora abrir um texto sagrado, a parábola do semeador, registrada no capítulo 13 do Evangelho de Mateus, e vamos tratá-la não como uma alegoria espiritual, mas como um artefato, uma chave perdida, que abre a porta da câmara secreta da mente. Este é o ponto de virada, o momento em que paramos de olhar para fora, em busca de respostas modernas, e nos voltamos para uma sabedoria antiga e imutável que contém o projeto original do sucesso e do fracasso. Esta parábola é o elo perdido entre a fé e a realização material. Ela revela com uma clareza assustadora os 4 tipos de solo mental que determinam com certeza absoluta o destino de qualquer semente, de qualquer ideia, de qualquer projeto que você ouse plantar. Napoleon Hill dedicou sua vida a decodificar exatamente este princípio. Quando ele fala sobre a necessidade de um propósito principal definido, ele está ensinando como selecionar a semente mais poderosa. E quando ele insiste na fé aplicada, ele está descrevendo a exata qualidade do solo fértil, da terra boa, capaz de nutrir essa semente contra todas as adversidades. A parábola não é uma história sobre agricultura, é a mais profunda dissertação sobre a psicologia do sucesso já escrita. Portanto, ouça com a máxima atenção, não com seus ouvidos, mas com a sua alma de empreendedor. O que Jesus revelou e o que Napoleon Hill confirmou é que o universo não responde à qualidade da sua semente, nem à intensidade do seu esforço. Ele responde única e exclusivamente a receptividade do seu solo. A partir de agora, cada um dos seus fracassos passados fará perfeito sentido. Você não irá mais se culpar ou amaldiçoar a má sorte. Em vez disso, você se tornará um arquiteto consciente do seu terreno interior, um mestre semeador que não depende do acaso, pois aprendeu a dominar a única variável que realmente importa. A revelação está aqui. Sua mente é o terreno, suas crenças são o clima e seus resultados são a colheita inevitável. Ponto 1. O solo à beira do caminho, a mente cínica. Vamos começar com o primeiro tipo de terreno descrito na parábola. O semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Esta é a representação da mente cínica. Preste muita atenção, pois este é o estado mental mais comum e também o mais traiçoeiro para qualquer empreendedor. A beira do caminho é um solo duro, compactado pelo tráfego constante de pensamentos negativos, dúvidas e opiniões alheias. É a mente que não tem proteção, que está completamente exposta ao mundo exterior. É um terreno onde a semente da ideia nem sequer tem a chance de penetrar. Ela simplesmente repousa na superfície, vulnerável e desprotegida, pronta para ser roubada. O segredo decodificado aqui é que a fase mais frágil de uma ideia é o exato momento do seu nascimento. Os pássaros mencionados na parábola são uma metáfora poderosa. Eles representam a voz do seu próprio crítico interno, aquele que imediatamente diz: "Isso não vai dar certo", ou
você não é capaz. Eles também representam as opiniões não solicitadas de amigos bem-intencionados, familiares céticos ou especialistas de plantão que, com sua negatividade, bicam sua ideia até que não sobre nada. A mente cínica é aquela que valoriza mais a validação externa do que a convicção interna. Ela busca permissão para acreditar em si mesma e, ao fazer isso, entrega suas sementes mais preciosas para serem devoradas por qualquer predador que passar. Imagine sua mente como um jardim sagrado e uma nova ideia como uma semente recém-plantada. A mente cínica é como deixar os portões deste jardim escancarados. Qualquer um pode entrar, pisar na terra, arrancar o que quiser. O cinismo endurece o solo, ele o torna impermeável. A chuva das estratégias e o sol da inspiração caem sobre ele, mas simplesmente escorrem pela superfície, incapazes de nutrir a semente que ali jaz. Quantas ideias brilhantes você já teve, apenas para vê-las desaparecerem horas ou dias depois, roubadas pela dúvida plantada por um comentário descuidado de alguém ou pelo eco de seus próprios fracassos passados? Essa é a tragédia do solo à beira do caminho. A ação mental para corrigir isso é imediata e intransigente. Você precisa se tornar o guardião do seu jardim. A primeira aplicação prática é criar um santuário mental para suas novas ideias. Isso significa impor um período de silêncio sagrado. Quando uma nova semente de ideia brotar em sua consciência, não a exponha imediatamente ao mundo. Não corra para buscar opiniões. Em vez disso, proteja-a, guarde-a em silêncio por um tempo, irrigue-a com sua própria fé, com sua pesquisa, com sua paixão. Crie uma estufa mental onde a ideia possa germinar suas primeiras e frágeis raízes longe dos pássaros do cinismo. Isso exige que você blinde sua mente. Comece a policiar o tipo de informação e de vozes que você permite que entrem no seu terreno. Se você convive com pessoas cronicamente negativas, limite sua exposição, especialmente quando estiver nutrindo um novo projeto. Pare de consumir notícias e conteúdos que alimentam o medo e a escassez. Você precisa conscientemente escolher adubar seu solo com histórias de sucesso, com conhecimento que o fortaleça, com mensagens que alinhem sua frequência com a da abundância. A mente cínica é alimentada por um fluxo constante de negatividade externa, e sua primeira tarefa é fechar essa torneira. A prática diária aqui é a da afirmação convicta. Antes que as aves do mundo exterior cheguem, seja você a primeira voz que sua ideia ouve. Ao acordar, decrete a validade e o potencial do seu projeto. Diga a si mesmo em voz alta, com a convicção de um mestre semeador: esta é uma semente poderosa. Eu sou o solo fértil onde ela irá prosperar. Minha mente é um terreno sagrado e protegido. Você está com isso, fincando uma placa na entrada do seu jardim que diz: pássaros do cinismo e da dúvida não são bem-vindos aqui. Finalmente, entenda que blindar sua mente não é um ato de arrogância, mas de responsabilidade. Você tem a obrigação divina de proteger o potencial que lhe foi confiado. Toda grande fortuna, toda grande criação começou como uma semente frágil na mente de uma única pessoa. Uma pessoa que escolheu protegê-la da dureza do caminho. Portanto, a partir de hoje, pratique o silêncio estratégico. Nutra suas ideias em segredo. Decrete a sua proteção. Transforme a beira do caminho em um jardim murado, um solo macio e receptivo, pronto para o próximo estágio do cultivo. Ponto 2. O solo rochoso, a mente impulsiva. Agora, vamos analisar o segundo terreno. Outra parte caiu em solo rochoso, onde não havia muita terra, e logo brotou porque a terra não era profunda. Mas saindo o sol, queimou-se. E porque não tinha raiz, secou. Esta é a descrição perfeita da mente impulsiva. Todos nós conhecemos este perfil. É o empreendedor movido a picos de entusiasmo. Ele se apaixona perdidamente por uma ideia, age com uma velocidade impressionante e, por um breve momento, tudo parece espetacular. A planta brota rápido, visível para todos. Contudo, por baixo dessa superfície de ação frenética, há apenas uma fina camada de terra sobre uma base impenetrável de rocha. O segredo decodificado neste trecho é a diferença crucial entre motivação e disciplina. A mente impulsiva vive de motivação. Ela precisa da emoção, do entusiasmo, da novidade. A pouca terra simboliza a falta de profundidade, a ausência de um estudo sério, de um planejamento cuidadoso, de um verdadeiro entendimento do mercado e de si mesmo. A rocha por baixo é a sua impaciência, sua aversão ao processo, sua necessidade de resultados imediatos. A semente brota porque a energia inicial é intensa, mas não cria raízes, não há alicerce, e então
Inevitavelmente, vem o calor do sol. O sol representa o primeiro obstáculo real, a primeira crise, o primeiro não sonoro. E sem raízes para buscar água nas profundezas, a planta queima e morre tão rápido quanto nasceu. A metáfora aqui é dolorosamente clara. As estratégias de negócio, os hacks que você aprende em um vídeo de 10 minutos, são a fina camada de terra. Eles permitem uma germinação rápida, superficial, mas a disciplina, o estudo profundo, a maestria do seu ofício, o autoconhecimento, essas são as raízes. A mente impulsiva está tão apaixonada pela ideia de ver a planta crescer que se esquece de que o verdadeiro trabalho acontece no escuro, debaixo da terra, onde ninguém está vendo. É o trabalho silencioso de aprofundar o conhecimento que sustenta o crescimento visível quando o calor dos desafios inevitavelmente chegar. O fracasso aqui não é por falta de esforço, mas por falta de fundamento. A ação mental para resolver isso é cultivar a paciência e a profundidade. Antes de agir impulsivamente, você deve se comprometer com um período de imersão. A aplicação prática é transformar sua motivação inicial não em ação externa, mas em um mergulho interno. Em vez de registrar a empresa no dia seguinte, use essa energia para ler 10 livros sobre o seu setor. Em vez de lançar o produto imediatamente, passe um mês conversando com seus potenciais clientes, entendendo suas dores mais profundas. Você precisa se apaixonar pelo processo de cavar, de remover as rochas da ignorância e da superficialidade, antes de se apaixonar pela ideia de colher os frutos. Isso significa reprogramar sua relação com o tempo. A mente impulsiva vê o tempo gasto em preparação como tempo perdido. A mente mestra o vê como o investimento mais crucial de todos. Comece a praticar o que podemos chamar de ação ponderada. Para cada passo que você planeja dar externamente, dê 2 passos internamente. Isso pode significar criar um diário de negócios para aprofundar sua estratégia, buscar um mentor que já trilhou o caminho, ou simplesmente reservar 1 hora por dia para estudar em silêncio, sem a pressão de ter que produzir algo visível. Lembre-se da lição do bambu chinês. Por 5 anos, você o rega e parece que nada acontece na superfície. Todo o crescimento é subterrâneo, uma complexa e robusta estrutura de raízes se formando. Então, de repente, em 6 semanas, ele cresce 30 metros. A mente impulsiva desistiria no primeiro ano. A mente mestra entende o poder do crescimento invisível. Ela sabe que a solidez do que se vê depende inteiramente da profundidade do que não se vê. Portanto, honre o processo de criar raízes. A disciplina é o antídoto para a impulsividade. Crie uma rotina de aprendizado e a siga com a mesma seriedade com que seguiria uma rotina de exercícios. A motivação é como um banho. Seu efeito não dura. A disciplina é o ato de tomar banho todos os dias, quer você sinta vontade ou não. É essa constância que irá, pouco a pouco, quebrar a rocha sob a superfície do seu solo mental, permitindo que as raízes da sua próxima grande ideia encontrem a profundidade necessária não apenas para brotar, mas para suportar o calor de qualquer verão. A pergunta que você deve se fazer diariamente é: hoje, eu agi apenas na superfície ou dediquei tempo para aprofundar minhas raízes? Essa simples pergunta mudará seu foco da gratificação instantânea para a estabilidade de longo prazo. Deixe de ser o empreendedor que tem 100 ideias que morrem em 1 semana. Torne-se o empreendedor que tem uma ideia e a cultiva com profundidade e paciência suficientes para que ela se transforme em um legado que resiste a todas as estações. Ponto 3. O solo com espinhos. A mente distraída. Chegamos ao terceiro tipo de solo, talvez o mais sutil e o mais relevante para o nosso mundo moderno. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Esta é a mente distraída. Note algo crucial. Neste caso, o solo em si não é ruim. A semente penetra, as raízes começam a se formar, a planta começa a crescer. O potencial para uma colheita existe. O problema não é o solo nem a semente. O problema é tudo aquilo que cresce junto com a semente, competindo pelos mesmos recursos, pela mesma luz solar, pela mesma água. A planta começa a se desenvolver, mas morre sufocada. O que são esses espinhos? A parábola é explícita: as preocupações deste mundo e a sedução das riquezas. Em termos modernos, os espinhos são a ansiedade sobre o futuro, as contas a pagar,
A comparação constante nas redes sociais, a síndrome do objeto brilhante, o medo de perder uma outra oportunidade. São as dezenas de abas abertas em nosso navegador mental. É a tentativa de construir um negócio principal enquanto se aventura em 5 projetos paralelos. É a mente que, embora fértil, está tão sobrecarregada e dividida que nenhuma semente consegue receber a nutrição necessária para chegar à maturidade. A metáfora é a de um jardim onde o jardineiro se recusa a arrancar as ervas daninhas. Ele planta uma bela roseira, mas permite que trepadeiras e mato cresçam ao redor dela, disputando cada gota de nutriente. A roseira até pode dar uma pequena flor, pálida e fraca, mas nunca atingirá seu esplendor máximo. Os espinhos das preocupações e distrações roubam a energia vital do seu propósito principal. Eles são parasitas mentais. Sua mente se torna um campo de batalha por recursos e a sua ideia mais importante, que deveria ser a planta dominante, acaba definhando, sufocada pela desordem que você permite que cresça ao redor dela. A ação mental aqui é a prática do foco absoluto. Um dos pilares da filosofia de Napoleon Hill é o ato de limpar os espinhos. A aplicação prática começa com uma decisão radical, a decisão de dizer não. Diga não a novas ideias antes que a atual tenha dado frutos. Diga não a parcerias que o desviam do seu caminho. Diga não à necessidade de checar e-mails e redes sociais a cada 5 minutos. Você precisa criar um vácuo de espaço mental e energia ao redor do seu propósito principal definido. Assim como um cirurgião foca em uma única área do corpo, você precisa focar em um único objetivo, com intensidade monomaníaca. Comece o seu dia definindo a única coisa. Qual é a única atividade que, se realizada hoje, o deixará mais perto de sua meta principal? Faça essa atividade primeiro, antes que os espinhos do dia comecem a crescer. Isso é o que Hill chamaria de transformar seu propósito principal em um hábito consumidor. A clareza de propósito atua como um herbicida seletivo. Quando você sabe exatamente o que quer, fica muito mais fácil identificar o que é um espinho e o que é um nutriente. Tudo o que não serve ao seu propósito principal é um espinho e deve ser cortado sem piedade. A ansiedade e as preocupações com o dinheiro são os espinhos mais grossos. Para cortá-los, você precisa mudar sua frequência. Em vez de focar na falta, na conta a pagar, dedique tempo para visualizar a colheita. Dedique de 5 a 10 minutos por dia para sentir a emoção do seu objetivo já alcançado. Essa prática não é misticismo. É um realinhamento neurológico. Você está treinando seu cérebro a parar de dar energia às ervas daninhas da preocupação e a começar a nutrir a planta do seu propósito. A energia flui para onde a atenção vai. Se sua atenção está nos espinhos, eles crescerão mais fortes. Napoleon Hill afirmava que a mente não consegue se concentrar em pensamentos positivos e negativos ao mesmo tempo. Um irá dominar o outro. A mente distraída é um campo onde não há um dominante claro, e o resultado é o caos sufocante. Sua tarefa é deliberadamente escolher qual planta você irá regar. Ao focar no seu propósito, ao visualizar seu sucesso, ao agir consistentemente em sua direção, você não está lutando contra os espinhos. Você está simplesmente crescendo sua planta principal com tanta força que ela rouba a luz solar deles e eles murcham por falta de atenção. Portanto, faça um inventário dos espinhos em seu solo mental. Quais são as preocupações, as distrações e os projetos secundários que estão roubando a energia da sua semente principal? Escreva-os em um papel e, ao lado de cada um, tome uma decisão: eliminar, delegar ou adiar. Este ato de poda consciente é o que separa o amador do mestre. Não basta ter um bom solo, é preciso mantê-lo limpo. A liberdade para crescer só vem quando você tem a coragem de cortar tudo o que o prende. Ponto 4. A terra boa, a mente mestra. Finalmente, chegamos ao destino de nossa jornada, o estado mental que todos aspiramos a alcançar. Mas outra parte caiu em boa terra e deu fruto. Um produziu 100, outro 60 e outro 30. Esta é a mente mestra. Observe a beleza e a simplicidade desta descrição. Não há drama, não há luta. Há apenas um solo preparado e uma colheita abundante e inevitável. A terra boa não é um presente mágico, é o resultado de um cultivo deliberado. Ela representa a mente que foi arada pela disciplina, limpa do cinismo, livre das rochas da impulsividade e capinada dos espinhos da distração. É a mente que está pronta. O segredo decodificado da terra boa é a sinergia, é a combinação de todas as qualidades que vimos. É a mente que é ao mesmo tempo protegida, como o jardim murado, profunda, como o solo sem rochas,
e focada, como o campo sem espinhos. É a mentalidade receptiva, que ouve uma ideia e a acolhe. É persistente, nutrindo a semente através das estações, tanto no sol quanto na chuva, e é focada, garantindo que todos os recursos do terreno sejam direcionados para a colheita. A multiplicação, a 100, a 60, a 30 por 1, não é um milagre, é a consequência natural e matemática de uma semente de qualidade plantada em um ambiente perfeitamente preparado. A mente mestra opera a partir de uma frequência de abundância e certeza. Ela não espera que a semente cresça, ela sabe que a semente vai crescer, porque ela fez o trabalho de preparar o solo. A metáfora aqui é a do agricultor mestre. Ele não culpa o clima ou a semente, ele passa a maior parte do seu tempo analisando e enriquecendo seu solo. Ele entende que seu trabalho não é fazer a planta crescer. Esse é o trabalho da natureza, do universo. Seu trabalho é criar as condições ideais para o crescimento. É uma mudança de paradigma fundamental, de trabalhador esforçado para arquiteto de ambientes. O sucesso deixa de ser uma batalha e se torna um processo de cultivo. A ação mental para se tornar a terra boa é a integração de práticas diárias de cultivo. Não é um único ato, mas um estilo de vida. A aplicação prática é criar um ritual matinal de preparação do solo. Antes de interagir com o mundo, passe tempo em silêncio. Pratique a gratidão para adubar o solo com positividade. Medite para acalmar o vento das preocupações. Leia algo inspirador para irrigar a mente com novas possibilidades. Defina sua intenção clara para o dia, alinhando toda a sua energia com seu propósito principal. Este ritual diário é o ato de preparar conscientemente o seu terreno para receber as sementes da oportunidade. Para manter o solo fértil, você precisa constantemente adicionar nutrientes. Isso significa um compromisso inabalável com o aprendizado e o crescimento pessoal. A mente mestra é uma mente curiosa, humilde, sempre disposta a aprender. Ela investe em si mesma, em livros, cursos, mentorias. Ela entende que o ativo mais valioso não é o negócio, mas a mente por trás do negócio. Pergunte-se todos os dias: como eu posso enriquecer meu solo hoje? Qual novo conhecimento ou perspectiva posso adicionar ao meu terreno mental? A fé aplicada, como descrita por Hill, é o nutriente mais poderoso de todos. É a crença inabalável no resultado final, mesmo quando não há evidências externas. Cultivar essa fé é como garantir que seu solo tenha a composição química perfeita. Você faz isso celebrando pequenas vitórias, relembrando seus sucessos passados e se cercando de evidências de que o que você quer alcançar é possível. A fé não é um otimismo cego, é uma confiança profunda que nasce de um solo interno bem preparado e de um propósito claro. O resultado, a colheita multiplicada, torna-se uma consequência lógica. Quando sua mente é um solo fértil, as ideias certas, sementes, parecem encontrá-lo naturalmente. As oportunidades certas, chuva e sol, aparecem no momento certo. As pessoas certas, outros agricultores ou abelhas polinizadoras, são atraídas para o seu campo. Você para de perseguir o sucesso e começa a atraí-lo. Você se torna um vórtice de prosperidade porque o seu estado interno está perfeitamente alinhado com as leis universais do crescimento e da colheita. Você se torna a terra boa e a colheita, em toda a sua abundância, é simplesmente inevitável. Imagine, por um momento, a profunda paz que se instala em sua alma quando você para de procurar desesperadamente por sementes mágicas. Imagine a confiança inabalável que preenche seu coração quando você percebe que a capacidade de gerar colheitas abundantes não está lá fora, em alguma oportunidade esquiva, mas dentro de você, no terreno da sua própria consciência. Visualize acordar pela manhã não com a ansiedade de ter que lutar por resultados, mas com a calma certeza de um mestre agricultor que sabe que preparou seu campo com perfeição. Sua vida não é mais governada pela sorte ou pelo azar, por ventos de mudança econômica ou pela opinião alheia. Ela se torna um ciclo deliberado, consciente e soberano de plantio e colheita. Este é o futuro que o aguarda quando você deixa de ser um caçador de ideias e se torna um cultivador de si mesmo. Essa nova realidade não é uma fantasia distante, é o próximo passo lógico na sua evolução. O empreendedor que domina seu solo mental não teme mais os desafios, pois sabe que suas raízes são profundas. Ele não se distrai com o sucesso momentâneo dos outros, pois está concentrado em nutrir o seu próprio campo. A exaustão dá lugar à energia,
A frustração dá lugar à fé e a dúvida dá lugar a um propósito claro e definido que o guia como uma estrela polar. Você deixa de reagir ao mundo e passa a criar o seu mundo a partir de dentro. A busca incessante acaba, porque você finalmente encontrou a fonte de toda a abundância, o solo fértil e bem cuidado da sua mente mestra. Este conhecimento agora foi transferido para você. A parábola foi decodificada. A sabedoria de Jesus e a ciência de Napoleon Hill se encontraram em sua consciência. A pergunta que resta não é sobre o que você fará amanhã com seu negócio, mas sobre o que você fará agora mesmo com sua mente. Portanto, eu o convido a fazer uma autoanálise honesta, aqui e agora, em um momento de total sinceridade consigo mesmo. Olhe para a paisagem da sua vida, para os resultados que você tem colhido até hoje e responda: qual tipo de solo tem sido a sua mente até hoje? Tem sido à beira de um caminho duro, um campo rochoso, um jardim sufocado por espinhos? Seja qual for a resposta, não a receba com julgamento, mas com consciência. A consciência é o primeiro passo para a transformação. Você não pode mudar um terreno que se recusa a ver, mas a partir do momento em que você o reconhece, você recupera seu poder como semeador. A beleza desta sabedoria é que nenhum solo é permanentemente infértil. A terra mais dura pode ser arada, as rochas podem ser removidas e os espinhos podem ser cortados. A decisão de começar esse trabalho é sua e o momento é este. Não amanhã, não na próxima semana, não quando a ideia perfeita chegar. A transformação começa agora, por dentro. Não lhe peço que acredite em mim, peço-lhe que teste esta verdade por si mesmo. Não se sobrecarregue com a ideia de ter que transformar todo o seu campo da noite para o dia. Apenas comece. A partir de hoje, comprometa-se com uma única ação. Comece a arrancar uma pedra. Escolha uma pequena rocha de impulsividade ou de ignorância e dedique-se a removê-la através do estudo e da paciência. Ou talvez comece a cortar um espinho. Identifique uma distração, uma preocupação que está roubando sua energia e tome a decisão consciente de cortá-la da sua vida. Este pequeno ato de cultivo é uma declaração ao universo de que você está pronto para uma nova colheita. Cada pedra removida permite que as raízes se aprofundem um pouco mais. Cada espinho cortado permite que um pouco mais de luz solar alcance sua semente. Não subestime o poder destes pequenos e consistentes atos de preparo. Eles são o que, somados, transformam um deserto em um oásis. O seu futuro império não será construído por um único ato heróico de genialidade, mas por 1000 pequenos e anônimos atos de cultivo do seu solo mental. A jornada para se tornar a terra boa começa com um único gesto de cuidado com o seu próprio terreno interior. O poder que lhe foi dado é absoluto. Você é o único arquiteto do seu solo, o único guardião das suas sementes. Pare de entregar esse poder à sorte, às circunstâncias ou à opinião dos outros. Reivindique sua soberania. Entenda que a qualidade da sua vida e dos seus negócios será sempre um reflexo direto da qualidade do seu preparo interno. O universo está pronto para lhe entregar sementes de um potencial inimaginável, mas ele espera pacientemente que você primeiro prepare o terreno para recebê-las. A sua colheita aguarda a sua permissão, e a sua permissão é dada através do seu trabalho interior. Portanto, que esta verdade ecoe em cada célula do seu ser, que se torne o seu novo mantra, a fundação sobre a qual você construirá o resto da sua vida. Que ela o liberte da tirania do esforço e o guie para a serenidade do alinhamento. Guarde-a, medite nela e, acima de tudo, aplique-a. Lembre-se para sempre da lei imutável que governa toda a criação e toda a riqueza. O sucesso não depende da ideia, depende do terreno onde ela é plantada.